Então, boa tarde, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos iniciando, então, a segunda edição do nosso evento Direito na Prática. E hoje nós contamos com a participação da professora e advogada Cíntia Moura, que depois será apresentada pela professora Caroline Azeredo, que é a responsável que está coordenando a nossa atividade aqui de hoje. Então, reforçamos as boas-vindas às professoras, a professora Daniele, a outra colega lá da instituição, também está aqui nos acompanhando, seja bem-vinda, professora. E também quero dar as boas-vindas aos nossos acadêmicos. Pode ser que tenham acadêmicos de Novo Hamburgo, pode ser que tenham acadêmicos também aliás, de Novo Hamburgo, com certeza temos bastante aqui, mas pode ser que tenham acadêmicos também de Gravataí, que eles costumam participar nos eventos que a gente organiza e que desenvolve nas instituições. Então, de pronto, eu passo a palavra para a professora Caroline, que vai coordenar e conduzir as atividades de hoje. E eu fico aqui na parte técnica, auxiliando, se precisar. Obrigada, professor Odir. Boa noite a todos e a todas, boa noite aos professores, ao professor Odir, professora Daniele, professora Cíntia, um prazer recebê-la aqui na nossa instituição. Aos alunos, uma boa noite a todos, estou vendo aqui vários alunos das minhas disciplinas, né? Pessoal, então, como o professor Odir mencionou, hoje nós vamos dar início à segunda edição no Direito na Prática. Então, nós organizamos trabalhar um tema hoje sobre a sucessão do cônjuge do companheiro. Então, para abordar esse tema, eu convidei a professora Cíntia, que ela é professora e coordenadora do curso de Direito da UBRA de Gravataí, ela também é advogada, sócia do escritório Pessani Moura Advocacia aqui de Esteio, então ela vai trabalhar conosco essa noite essa questão da sucessão do cônjuge do companheiro. Então, como nós ainda não tivemos essa disciplina aqui no nosso curso de Direito, tanto família quanto sucessões, eu combinei com a professora Cíntia que nós vamos abordar, então, alguns conceitos de forma simples, para que vocês possam compreender depois os casos práticos que ela vai explanar para vocês. Então, alguns conceitos iniciais, de uma forma bem simples, nós vamos abordar antes de analisar os casos, exemplos práticos, tá? Então, fiquem bem à vontade para questionar. Já combinei com a professora Cíntia, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da palestra, fiquem bem à vontade para fazer o questionamento de vocês. Podem questionar tanto utilizando o microfone quanto aqui pelo bate-papo, e aí eu passo as questões para a professora Cíntia, tá? Mas fiquem bem à vontade. Agradeço a presença de todos, agradeço novamente a presença da professora Cíntia, que tão carinhosamente aceitou o convite para estar aqui conosco hoje. Como eu mencionei no início, acho que alguns já estavam aqui, a professora Cíntia foi minha professora na graduação em Direito, em 2008, ela me orientou no TCC sobre esse tema que nós estamos trabalhando aqui hoje. Depois disso, nós viemos trabalhando esses anos todos com essa temática de sucessões e família. Então, aproveitem essa noite e já lhe passo a palavra, então, professora Cíntia, muito obrigada. Obrigada, professora Caroline. Eu gostaria de iniciar agradecendo o professor Odir, coordenador do curso da FTEC de Novo Hamburgo, então, por oportunizar, né, através desse brilhante projeto, a chance de falar com vocês, dialogar sobre um tema que me é tão caro e poder compartilhar um pouquinho da minha prática através do convite da professora Caroline, a qual eu também agradeço muito, porque é uma grande amiga, além de colega, sobretudo ela é uma grande amiga. Conheci a professora Caroline, ainda estudante da graduação, e eu pude visualizar e acompanhar todo o crescimento dela até se tornar uma grande parceira minha em todas as atividades que a gente efetua, não é mesmo, Caroline? Somos advogadas em causas juntas, temos publicações de artigos conjuntamente, e finalmente somos agora professoras também, né, colegas também na docência. Pessoal, é um prazer muito grande estar com vocês,
Fico feliz com esse número expressivo de alunos, é muito, muito bom ver quantos acadêmicos têm interesse, né, além de extra classe, buscar conhecimentos jurídicos para até mesmo definir a área que vai trabalhar. Eu já fui informada que vocês são alunos de basicamente 4º, 5º semestre do curso e que, portanto, estão aqui para ouvir sobre um assunto que ainda não viram, né, é um assunto que vocês passarão a ver a partir do semestre que vem, mas que é muito importante já irmos dialogando, até porque é uma matéria que nos compete tanto quanto um aspecto pessoal quanto profissional. Então, mesmo aquele que não sabe ainda sobre direito de família e sucessões, certamente na sua vida íntima, porque é casado, porque tem uma união estável, porque está namorando, e aí tem algumas questões ali também sobre diferenciação desses institutos, ou porque também já herdaram, ou porque querem fazer um testamento, enfim, são várias situações que nos afetam e nos despertam muito interesse quanto à matéria. Então, acho muito pertinente nós já abordarmos esse tema. O tema de hoje é a sucessão do cônjuge e do companheiro. Mas de uma forma prática, tá, pessoal? De uma forma prática, que essa é a proposta do projeto, só que para que a gente possa trazer aqui alguns exercícios, alguns modelinhos e exemplos de sucessão, eu trouxe através de slides alguns questionamentos bem simples, de uma maneira, de um panorama geral da matéria, de família, porque ela é a base para o assunto das sucessões. Nós não conseguimos falar em herdeiro, herança, ordem de vocação hereditária, compreender quem é cônjuge, quem é companheiro, a relação de parentesco em linhas, graus, e também o tipo de parentesco, tá? Se nós não temos um conhecimento nesse assunto, nós não podemos identificar herdeiros se nós não sabemos, por exemplo, o regime de bens do casal. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, através de uns slides que eu elaborei, de uma forma lúdica, simples, tá? Que eu penso que vai contribuir bastante para essa lógica, essa construção lógica de raciocínio, tá? Para tratarmos sobre a matéria. Sobre forma, Caroline, por favor, se vocês conseguem visualizar o slide. Tá bem. Certo? Bom, então, pessoal, vejam, o nosso tema de hoje... Ainda não, sim, é só um pouquinho. Certo. Acho que é agora que está aparecendo. Não sei se você já... Para mim, demora um pouquinho, às vezes. Para mim, já está aberto na tela, professora. Então, tudo certo. Então tá, pessoal, vejam só. Nosso tema é sucessão do cônjuge e do companheiro, tá? Vamos focar especificamente na situação em que, falecendo uma pessoa, esta pessoa, esse de cujos, era casado ou vivia em união estável, certo? Para que a gente possa saber, então, se esse viúvo vai ser ou não o seu herdeiro. Porque essa é uma pergunta recorrente. E esse assunto é muito importante ser abordado antes mesmo de casar, antes mesmo de constituir uma união estável. Porque no momento em que a gente se casa ou constitui uma união estável, em que caiba, né, a alteração do regime de bens, muitas vezes, até porque deve ser por vias judiciais, de forma consensual e motivada, essa alteração não ocorre, e até por muito desconhecimento das partes. E a gente acaba tendo uma vida inteira um relacionamento, e quando ocorre o falecimento desse companheiro ou desse cônjuge, vem a grande discussão: quem serão os seus herdeiros? E aí são vários fatores que vão definir, como sendo até o principal deles, o regime de bens. Aquele que a gente nem quis falar lá no início da relação. Porque esse é um assunto que diz respeito a patrimônio, a bens, e no momento em que a gente está construindo uma vida em conjunto, não é esse o tema de maior importância naquele momento, infelizmente. Porque naquele momento está tudo muito bem, nós temos um projeto de vida juntos, mas quando nada dá certo, seja pelo divórcio, ou pela dissolução, ou pela morte, vem à tona esse assunto, o regime de bens, e ele é que vai definir muitas vezes quem é o meeiro e quem é o herdeiro. Por conta disso, eu trago aqui 3 assuntos para a gente falar muito rapidamente, apenas para que vocês tenham um pouquinho de familiaridade com ele e possam compreender, então, a prática da sucessão. Embora o nosso tema seja sucessões, tem 3 assuntos lá de direito de família que nós vamos tratar aqui. Primeiro deles, relação de parentesco. Pessoal, a sucessão
ela pode ocorrer de duas maneiras. Ou ela será uma sucessão testamentária e nós vamos eleger os nossos herdeiros através de um testamento. Podemos fazer isso? Podemos. Mesmo com alguma limitação legal, havendo herdeiros necessários. Ou seja, se nós tivermos descendentes, ascendentes ou cônjuge, nós não podemos fazer um testamento deixando tudo o que temos para quem a gente entender. Temos que reservar a metade do patrimônio, tá? Que é chamada de parte legítima. Mas vejam, quantos de vocês já fizeram um testamento, têm um testamento? Quantas pessoas que vocês conhecem que têm um testamento, que fez um testamento? Quase ninguém ou muito poucas. Portanto, se sobressai, né, na nossa sociedade a sucessão legítima, que é outra forma de suceder. Ou seja, uma sucessão em que é regulamentada por lei, não havendo testamento. E é essa que nos interessa hoje, a sucessão legítima. Aquela sucessão em que a lei vai definir quem são os nossos herdeiros. E quem são os nossos herdeiros? Os nossos parentes. Por isso que é importante saber a relação de parentesco, tá? E definir e identificar quem são os nossos parentes em linha reta, quem são os nossos descendentes, os nossos ascendentes, os nossos colaterais. Porque eles é que vão fazer parte de uma ordem de vocação hereditária. E junto com eles, descendentes e ascendentes, para aquele falecido que era casado ou vivia em união estável, esse viúvo irá participar da sucessão. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui é ter bastante em mente quando forem tratar de sucessões, terem o domínio sobre o assunto relação de parentesco. Porque nós precisamos saber quem são os nossos parentes e qual é a ordem na fila que eles estão. Além disso, um segundo item de família, que é muito relevante nesse momento, é identificarmos cônjuge e companheiro. Isto porque hoje, tanto faz ser cônjuge ou companheiro, viver um casamento ou uma união estável para as regras sucessórias. Nós temos que há uma igualdade por conta de uma inconstitucionalidade do artigo que tratava da sucessão do companheiro, igualando ao cônjuge. Então, eu acho muito importante dizer isso desde o início. Quando nós falarmos cônjuge ou companheiro, entendam que o direito para ambos é o mesmo. Quem está nos assistindo e é casado ou vive em união estável, essa regra que eu vou falar aqui serve para os dois, de forma igualitária. E um terceiro momento, que é muito relevante, ó, eu não digo que mais, porque todos são importantes, mas o regime de bens, ele define o destino do patrimônio do falecido, ele define a herança, portanto. Então, o regime de bens é um assunto muito complexo, vocês vão levar um semestre inteiro falando sobre isso. Há, sim, muitas peculiaridades, porque nós temos vários regimes e ainda a possibilidade de um regime misto, e cada regime de bens, cada regime tem a sua regra própria. E ele vai definir se o viúvo vai concorrer ou não com o descendente. Então, é extremamente relevante. Muitas pessoas se assustam, porque no momento em que ocorre o falecimento do companheiro ou do cônjuge, elas ficam sabendo que não são herdeiras, ou então os seus filhos ficam sabendo que a esposa do pai, por exemplo, vai herdar junto com eles. E isso pode ser bom ou ruim, pessoal, porque nós temos hoje uma diversidade muito grande familiar, composições familiares muito diversas, e muitas vezes o casal pode ter filhos em comum, ou são filhos, né, exclusivos de cada um. Portanto, os interesses modificam. Nem sempre é interessante que o cônjuge comunique e concorra na herança, certo? Então, são esses três assuntos que vocês, quando tiverem direito de família, prestem muita atenção, dominem esses temas, para que depois, nas sucessões, vocês também possam compreender muito bem a matéria. Eu trouxe aqui rapidinho para falar da relação de parentesco. Vejam aqui, pessoal, esse desenho que eu apresentei para vocês. Este desenho nos traz todas as possibilidades de herdeiros, todas. Então, nós temos essa figura do meio, esse homem, tá, em azul, e para baixo, o que que nós temos? Temos os seus descendentes, filhos, netos, bisnetos. E percebam que, embora os filhos, os descendentes, melhor dizendo, são seus parentes em linha reta,
Mesmo eles, existe uma ordem de grau de parentesco. Os filhos são parentes em primeiro grau, consequentemente os netos em segundo, bisnetos em terceiro. Se este homem falece, os descendentes são os seus herdeiros. Mas se ele não tiver descendentes, nós temos que ver na linha reta para cima se há ascendentes, que serão seus pais, avós, bisavós, e da mesma forma a contagem do grau de parentesco. Vejam que ao lado eu citei ali alguns colaterais, e são esses os colaterais que nós temos. Os irmãos, os sobrinhos, os tios e os primos. Porém, na linha colateral, pessoal, todos esses parentes em vermelho aqui são parentes que podem ser excluídos da sucessão por testamento, eles não são herdeiros necessários. E, se o falecido for casado, o viúvo tem uma prioridade em relação aos colaterais. Então, o que vai nos interessar hoje aqui? Os descendentes e os ascendentes, na concorrência com o cônjuge, porque o falecido aqui, no nosso caso, no nosso exemplo, é casado. Mas vejam aqui o segundo item, aquele que eu tratei com vocês, que é importante em família. Para vocês, pessoal, para vocês, estas imagens representam o quê? Um casamento, ou uma união estável, ou ainda um namoro? Visualizem esse cenário que eu apresento para vocês. O que vocês identificam aqui como casamento? O que vocês identificam como união estável? Só olhando pela figura, o que vocês acreditam que seja uma união estável? E o que, para vocês, representa um namoro? Digo isto por quê? Porque muitas vezes, como é o caso da união estável, não há documento que comprove a relação. E é a maioria dos casos, tá? Em que pese seja possível e até mesmo nós sempre sugerimos que as partes providenciem uma escritura pública constituindo a relação e elegendo um regime de bens específico. Normalmente as relações nascem de um namoro, elas evoluem para uma união estável e acabam tendo quase todos os direitos do que um casamento, para não dizer todos. Não foi totalmente igualado ainda, mas no aspecto sucessório já está equiparado. Então, eu trouxe esse cenário aqui para que vocês vejam, pessoal. A figura número 1 nos apresenta um casal que parece ser casado, não é mesmo? Mas é importante saber que só é casado quem tem um registro civil do casamento, portanto, através da prova documental da certidão de casamento. Muitas pessoas fazem um casamento religioso, mas não registram no civil. Isso é uma união estável. Na figura número 2, nós vemos ali que tem todo um afeto, tem uma relação, uma construção, que nos leva a pensar, ou é união estável ou é namoro. Qual é a diferença desses casos? A união estável é uma relação entre duas pessoas, né, pública, contínua e duradoura, com a intenção de constituir família. Não necessariamente que tenham filhos e também não obrigatoriamente que morem juntas, mas com essa intenção de constituir família, ou seja, tem uma aparência de casados. E é esse que nos interessa para a sucessão. Eu coloquei a figurinha número 3 para que vocês lembrem que hoje em dia essas uniões podem ser homoafetivas, portanto, também com pessoas do mesmo sexo. E trouxe a figurinha ali, número 5, para representar o casal que tem filhos, mas que não necessariamente precisam ter para, então, configurar uma união estável, tá bom? Então, percebam que nós temos aqui várias situações e somente valerão para sucessões os casados e as uniões estáveis. Namoro, obviamente, não entra. Só que a dificuldade, muitas vezes, e a discussão e a briga, na maioria dos casos, como foi até mesmo, aliás, como a gente normalmente vê na mídia, né? Aquele viúvo querendo provar que é uma união estável e aqueles herdeiros do falecido dizendo, não, é um namoro qualificado, não chega a ser uma união estável. Então, é para representar essas figuras. E, por fim, o regime de bens. Pessoal, vejam o quanto é importante nós compreendermos o regime de bens para definirmos meio e herdeiro. E aí nós vamos saber o que é herança e o que é meação. Então, nós vamos trabalhar hoje com 4 regimes. 4 que são os básicos, até porque a gente está trabalhando aqui um panorama geral, certo? Então, vejam aqui.
Primeiro deles, o regime da comunhão universal. Certamente, os avós de vocês, ou alguns pais de vocês, são ou foram casados pelo regime da comunhão universal. Isso porque ele era o regime legal até 77 e não é mais. Então, ainda há casamentos sob esse regime? Há, mas deve ser uma escolha do casal e isso deve estar num pacto antinupcial. Mas por que não é mais o regime legal? Porque vejam o que ele representa, pessoal. Ele representa uma única massa patrimonial. Ou seja, o regime da comunhão universal, ele torna o patrimônio do casal tudo que tinha antes de casar, tudo. E tudo que adquirir durante o casamento, seja por herança, comprado ou através de doação, ele passa a ser um patrimônio único. Por isso que eu coloquei ali uma casinha. Tudo é nosso. Não tem nada meu ou dele. Tudo é nosso. Não importa se ela tinha tudo e ele não tinha nada. Esse tudo passa a ser dos dois. Pensem nisso para mais adiante nós vermos o efeito desse regime na sucessão. O segundo regime, esse é o mais comum de todos, é a comunhão parcial de bens. Certamente quem é casado agora, hoje, quem está nos assistindo, e que não fez pacto antinupcial, ou quem vive em união estável e não tem escritura pública, está, então, vigorando nesse relacionamento o regime da comunhão parcial de bens. É o regime legal desde 77 e é o mais utilizado pela sociedade, porque dificilmente as pessoas param para fazer um pacto ou até mesmo uma escritura pública de convivência. Vejam, pessoal, que nesse regime nós temos 3 massas patrimoniais. Nós temos o patrimônio dela, o patrimônio dele e o patrimônio comum do casal. Por isso que a gente diz o meu, o teu e o nosso. Observem que o que é meu é só meu. É tudo aquilo que eu tinha antes de casar e é tudo aquilo que eu adquiri durante o casamento por herança, doação ou subrogação. O que é isso? Troca. Eu tinha uma casa antes de casar e após o casamento eu troquei essa casa por outra. Permanece sendo só minha. E da mesma forma, os bens particulares dele. Mas veja o que é nosso. Nosso é um patrimônio comum. É um patrimônio que nós conquistamos juntos. Compramos durante o casamento. Não importa quem pagou e não importa no nome de quem esteja. É um patrimônio comum do casal, dos dois. Dito isso, passamos então para o terceiro regime, que também é muito importante, mas que não é tão utilizado porque ele é uma imposição legal. É o regime da separação obrigatória. Todas as pessoas, são alguns casos, o mais comum de se visualizar e de conseguirmos explicar aqui, são pessoas que se casam com 70 anos de idade ou mais. Percebam que nesse caso também, no regime da separação obrigatória, nós vamos ter 3 massas patrimoniais, o meu, o teu e o nosso. Só que esse nosso vai, para ser nosso, ser considerado de ambos, vai precisar do esforço comum. E aí nós vamos ter que provar no processo que ele foi adquirido pelos dois, embora, por exemplo, esteja só no nome dele. E, por fim, o regime da separação total. Esse é aquele regime que a gente elege, faz um pacto antinupcial para dizer, nós não queremos misturar nada. O que é meu e o que é teu. E eu coloquei ali, ó, todo o patrimônio que eu tenho e todo o patrimônio que ele tem. Tá? Eles vão casar, vão permanecer com esses bens sem comunicar, e se eles se divorciassem, tudo que é meu fica comigo, tudo que é dele fica com ele. Certo? Então, são esses 4 regimes que interessam aqui pra gente, pessoal. E vocês vão ver isso com muito detalhamento em direito de família. Eu trago aqui algo muito superficial, uma primeira abordagem para que vocês compreendam, tá? Até mesmo a importância e a diferença entre eles. Bem, então agora vamos passar a falar um pouquinho de sucessões. Guardem isso que nós conversamos anteriormente, que nós vamos trazer à tona logo mais. Entramos na sucessão. Quando nós falamos em direito sucessório, e eu expliquei para vocês lá no início, sucessão legítima, aquela que a lei define quem são os nossos herdeiros, ela traz, nesse artigo 1829, os incisos que definem quem são os parentes que estão na fila da sucessão.
quando alguém falece, nós temos que ir correndo nesse artigo aqui para identificar quem são os seus herdeiros. Então, pessoal, se o falecido for solteiro, uma pessoa sozinha que não tenha cônjuge ou companheiro, vejam só o que está em preto. A ordem de vocação hereditária é essa. Serão os seus herdeiros, os seus descendentes, certo? Dentre os descendentes, no primeiro lugar da fila, os filhos. Em segundo, os netos. Em terceiro, os bisnetos e assim por diante. Se ele não deixou filhos, serão chamados a suceder os seus ascendentes. Pais, avós, bisavós. Também na ordem pela contagem do grau. E se ele não tiver nem descendentes e nem ascendentes, começamos a chamar os colaterais também pelo grau. Irmãos, sobrinhos, tios e primos. Ótimo. Só que nós vamos agora entender onde é que entra o viúvo nessa história. O falecido era casado ou era companheiro, tá? Já vimos antes que tanto faz. Então, eu vou utilizar a palavra casado e cônjuge para simplificar a explicação, mas compreendam que também serve para a união estável. Quando alguém falece e era casado, portanto, seguimos nessa mesma ordem de vocação hereditária. Também temos que observar essa ordem. Só que nós precisamos sempre verificar qual era o regime de bens que vigorava nesse relacionamento para identificarmos a herança e os herdeiros. Vejam, pessoal, os descendentes serão chamados a suceder e o cônjuge irá concorrer com esses descendentes. Ele vai dividir a herança com esses descendentes, dependendo do regime de bens que esse casal escolheu, tá? Se ele não escolheu o regime da comunhão parcial de bens. Vejam que é imprescindível, portanto, nós sabermos o regime para identificarmos se o viúvo será ou não herdeiro. E também, por conta da mistura de patrimônio, da comunicabilidade dos bens, através do regime, sabemos identificar o que é patrimônio dele, porque na verdade isso será herança, e o que é patrimônio comum. Porque aquilo que é comum, eu preciso fazer a meação. Se é comum, cada um tem metade. Então, eu preciso desmembrar, fazer a meação, para que a parte do falecido vá também para o inventário, porque ela é herança, ela compõe a herança, certo? Bem, se o falecido não tem descendentes, vejam qual é a ordem no segundo lugar da fila, ascendentes. E aí, então, a pessoa quando é casada e falece e não tem filhos, serão chamados a suceder os seus pais e o seu cônjuge, sempre em qualquer regime. Já não tem mais importância aqui o regime para a identificação do cônjuge herdeiro. Continua, né, a importância do regime para que a gente identifique a herança, o patrimônio deixado pelo falecido. Mas todo viúvo que concorrer com os ascendentes, independente do regime, vai participar da herança e partilhar a herança com eles, certo? E aí vejam como o cônjuge está na frente dos parentes colaterais. Se o falecido era casado, não deixou descendentes nem ascendentes, o cônjuge é o seu herdeiro, seu único herdeiro. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui ou posso seguindo, professora Caroline? Vocês estão compreendendo? Cíntia, tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que a gente pode passar, que o pessoal não... Deixa eu ver, o Prof. Edi já respondeu, né? Tem uma questão sobre a concorrência, se essa concorrência entra na parte dos 50% obrigatórios. A concorrência do cônjuge? Isso, a concorrência do cônjuge com os descendentes. Sim, é o seguinte, agora é que nós vamos identificar, então, sobre quais bens o cônjuge vai concorrer. Porque isso quem vai definir, se ele vai participar de qual parte da herança, é o próprio regime. Então, eu já vou responder a esse aluno, porque depende. Porque, por exemplo, se for um regime da comunhão universal de bens, o cônjuge não é herdeiro. Se ele for casado sob o regime da comunhão parcial de bens, ele vai ser meio do comum
e herdeiro somente dos bens particulares. Então, eu vou logo mais mostrar através dos desenhos, e se persistir a dúvida, a gente retoma e explica novamente. Pode ser, professora Caroline? Pode, ótimo. Eu acho que fica mais fácil de entender agora com os próximos desenhos. Tá bom, pessoal? Então, fiquem em mente com esta ordem de vocação hereditária, que é o que vai sempre, né, reger aqui a nossa explicação futura. Então, ó, pessoal, nós temos sobre os descendentes, que é o que mais nos importa, porque aqui é onde realmente afeta o regime de bens, sobre o patrimônio deixado pelo falecido, e aí nós temos a regrinha, tá bom? Quando alguém falece, é casado e tem filhos. Muito bem. Nesse caso, os descendentes são os seus herdeiros, e agora nós vamos ver se o viúvo será herdeiro junto com ele ou não, tá bom? Na comunhão universal de bens, pensem em seus avós, pessoal. Tenho certeza que a maioria deles é casado, né? São casados ou foram casados no regime da comunhão universal. Nesse regime, o casal é dono de tudo. Portanto, há uma meação desse patrimônio. E a viúva vai ficar só com a meação, só com a metade, que já era dela em vida. Não é por causa da morte que ela ganhou metade, ela já era dona da metade. Pensem que se esse casal se divorciasse, ela ficaria com a mesma metade. Então, ela não ganhou nada por força do regime em razão da morte, certo? Nesse regime da comunhão universal, o viúvo ou viúva não herdam junto com os descendentes. Ele pega a sua metade e sai da relação. A sucessão passa a ser apenas dos descendentes, certo? Na separação obrigatória, aquelas pessoas que casaram acima de 70 anos e que, portanto, esse é o regime que vai passar a vigorar, também o viúvo não é herdeiro. Se houver algum patrimônio comum, ele será meeiro. Porque o patrimônio comum, pessoal, é aquele que em vida os dois são donos. Então, a meação é a divisão por 2, 50% para cada um, e também o viúvo sai dessa relação e os bens serão transmitidos para os descendentes do falecido. Agora observem, o regime mais comum, aquele que vocês vivem hoje, muitos de vocês, a maioria dos nossos pais, a maioria das pessoas que nós conhecemos que são casadas, pode ter certeza, é a maioria, é casada nesse regime aqui, ó, comunhão parcial de bens. Nesse regime, observem que há uma regrinha um pouco mais complexa. Se a pessoa falece, era casada no regime da comunhão parcial, os seus filhos são seus herdeiros, seus descendentes. O viúvo ou a viúva vai concorrer na herança, mas não sobre toda a herança. Nesse caso, a gente costuma dizer que o viúvo é meeiro do patrimônio comum, tem a metade do patrimônio comum e será herdeiro do patrimônio particular. Vejam que nós temos que pegar esses bens e dividir, identificar o que for fruto de bem comum, apenas a meação. E aí o viúvo recebe o que já era seu, a sua metade. E esse viúvo vai concorrer com os descendentes na parte apenas dos bens particulares. Vamos logo ver pelas ilustrações que eu trouxe para vocês. E, por fim, a separação total. Pessoal, a separação total é a que mais impacta as pessoas. Por quê? Porque ele é um regime completamente excludente em vida. Se vocês optarem por esse regime, vão ter que fazer um pacto antinupcial para escolhê-lo, saibam, durante o casamento, cada um terá o que é seu e nada vai comunicar. Não existe o patrimônio comum, não existe o que é dos dois. Por força do regime, vai ter apenas o patrimônio dele e o dela. Porém, se houver o falecimento de um deles, ou quando ocorrer isto, o viúvo vai concorrer com os descendentes na herança e sobre toda a herança. Ou seja, se em vida nada é comunicável, e se eles, ao invés e antes do falecimento, se divorciassem, cada um sairia dessa relação com o que possuía. Nenhum receberia nada do outro.
Mas com o falecimento, o viúvo vai participar junto com os descendentes da herança e dividir igualmente essa herança. Vejam, portanto, aqui, vocês já conseguem perceber a relevância do tema sobre regime de bens lá na sucessão do cônjuge e do companheiro. E muitas vezes nós não sabemos disso. Algumas pessoas nos procuram para fazer inventário e ficam sabendo que o viúvo vai herdar junto com os descendentes após a morte. Porque a separação total, por exemplo, pelo próprio nome, já nos leva a crer que, se a separação total, não tem nunca comunicação nenhuma. Mas após a morte, nós teremos essa concorrência. Vamos visualizar um pouquinho, então, os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Vamos analisar na prática aqui a sucessão do João, que era casado com a Maria no regime da comunhão universal de bens. Eles eram casados nesse regime, pactuaram esse regime e tiveram 2 filhas. Então, esse aqui é o cenário. João casado com a Maria no regime da comunhão universal de bens e 2 filhas. Vejam aqui, pessoal, como eles eram casados no regime da comunhão universal, havia o quê? Um único patrimônio, uma única massa patrimonial. Lembra aquela casinha que eu coloquei antes, que nós vimos? Pois é, esse patrimônio comum é avaliado em R$900 mil, certo? Não tem patrimônio particular aqui. O regime diz que tudo é dos dois. Então, estamos aqui, ó, faleceu João e o casal possuía R$900 mil. Vamos identificar o que é herança, porque nós temos que fazer o inventário e as herdeiras querem receber a sua parte. Então, próximo slide. Vejam, pessoal, se o patrimônio é comum, é porque a Maria viúva tem direito à meiação. Ela era dona da metade. Então, vejam que na figura eu coloquei meiação de Maria, 450 mil. Por quê? Porque a metade já era dela. Ela herdou isso de João? Não. Ela pegou o que já era dela. Sobrou, então, o patrimônio deixado por João, que é a outra metade. E, portanto, essa outra metade, esse valor, a herança do João, passará a ser das suas filhas. Foi dividido igualmente entre elas e cada uma das filhas vai receber R$225 mil. Porque nós fizemos o seguinte, pegamos o patrimônio comum, fizemos a meiação, entregamos a meiação para Maria e a parte do João, que é a herança, foi entregue para as suas herdeiras, as 2 filhas. Pessoal, vejam que isso é até mesmo lá em direito tributário vai refletir depois, porque no momento em que a Maria pega o que é dela e que não era do João, não tem tributo, não vai incidir o ITCD, já era dela. Ao passo que os bens herdados pelas filhas terão sim, tá, a incidência de ITCD, porque houve uma transmissão patrimonial causa-mortes, e sobre esse valor vai ter o pagamento, então, das alíquotas, conforme o Estado, é um imposto estadual, e vai ter o pagamento de imposto, certo? Esse é o cenário da comunhão universal de bens. Vejam agora no regime bem comum, que a maioria das pessoas casam, é o regime da comunhão parcial de bens. O mesmo casal, a mesma estrutura familiar, João e Maria, casaram sob o regime da comunhão parcial. Bem, aqui nós precisamos identificar patrimônio particular, patrimônio comum, certo? Então, eu coloquei lá embaixo, ó, vejam, patrimônio particular do João, ou seja, aquilo que é só dele, não comunicou, era R$900 mil. Patrimônio só do João. E, além disso, o casal tinha um patrimônio comum, aquilo que era dos dois, um patrimônio avaliado em R$400 mil, certo? Então, João falece, deixou 900 mil de patrimônio particular e deixou, então, um patrimônio junto com a Maria, que somado era 400 mil. Vamos fazer a meiação. Primeira coisa que temos que fazer, vamos entregar para Maria o que já era dela. Pega o patrimônio comum, 400 mil, divide por 2 e entrega para Maria a parte que já era dela. Ela é meeira do comum, certo? Vejam que a Maria tem ali, ó, em rosinha ao lado, meeira do comum, 200 mil. Sobrou, então, a outra metade, os 200 mil, que depois nós vamos falar sobre eles. Patrimônio particular de João, 900 mil.
Sobre o patrimônio particular, a Maria não é meeira, mas ela é herdeira. Porque nesse regime, pessoal, qual é a regra na sucessão? O viúvo é meeiro do comum e herdeiro do particular. Ele é meeiro do comum e herdeiro do particular. Portanto, se ele é meeiro do comum, 200 mil para Maria e nada mais. Se ela é herdeira do particular, nós temos que dividir o particular por quanto? Por 3. São 2 filhas e mais a viúva. Então, vejam, pessoal, o patrimônio particular do João de 900 mil foi dividido em 3 herdeiras. Por isso que nós temos 300 para uma das filhas, 300 para a outra e 300 mil de herança particular para Maria. O particular dividimos por 3. Agora vamos no patrimônio comum. Aqueles 200 mil que são só do João, porque já fizemos a divisão, passam a ser bens das filhas, das suas herdeiras. Portanto, cada uma das filhas vai receber 400 mil reais de herança. A soma dos 300 do particular, mais os 100 do patrimônio comum. Tá, pessoal? Então, vejam que aqui tem que ter esse cuidado, esse olhar de tratar a herança em 2 momentos. A herança, que é o patrimônio particular, dividida por todos, e a herança, que é parte da meação, que é só sobre os descendentes. E a separação obrigatória, observem aqui, pessoal, que o cônjuge, ele é meeiro, se tiver patrimônio comum, ele vai ter, sempre que tiver patrimônio comum, a meação, tá? Só que ele não é herdeiro. Então, nesse caso aqui, ele é meeiro do comum e não será herdeiro de nada. Então, nós temos, no nosso exemplo, aqui nessa figurinha, ó, o patrimônio particular deixado pelo João, de 200 mil, e o patrimônio comum do casal, 200 mil. Por que a Maria ficou com 100 mil? Porque ela é meeira, não é herdeira. Ela é meeira, 100 mil. E as 2 filhas ficaram com o quê? As 2 filhas são as suas únicas herdeiras, portanto, nós vamos dividir o patrimônio particular para cada uma, 100 mil para cada uma, mais os 50 mil, que é parte da meação de João. Na separação obrigatória, portanto, o viúvo é meeiro do comum e não é herdeiro. Não é herdeiro. Por fim, a separação total. Pessoal, esse é o que mais impressiona as pessoas, tá? Porque na separação total, cada um tem um patrimônio particular. Cada um tem os seus bens, que não se misturam em vida. Então, vejam aqui, João e Maria são casados, elegeram esse regime e tiveram 2 filhas. Aí, a Maria não tem patrimônio nenhum, não conquistou nada e nem importaria saber sobre isso, porque o que é dela é dela. João falece e tem um patrimônio particular de 900 mil, tá? Até está escrito ali patrimônio particular de João, 900 mil reais, certo? Para quem vocês acham que fica esses 900 mil reais? A herança deixada por João era só dele, eles elegeram a separação total, a Maria não participou desses valores e eles têm 2 filhos. Então, morreu João e ele deixou do patrimônio particular 900 mil reais. Nesse regime, pessoal, a Maria é herdeira. Em vida, ela não tem direito a nada, nada dele. Mas se ele falecer, ela vai concorrer na herança junto com as filhas. E aqueles 900 mil vão ser divididos por 3. 300 mil para cada uma das herdeiras. Agora, só para finalizar e para a gente refletir, se a Maria for mãe das meninas, a gente compreende que esse valor da Maria vai acabar sendo das filhas, porque elas são também herdeiras da Maria. Mas se a Maria for uma nova companheira ou uma nova esposa de João e não for a mãe das meninas, mesmo assim ela será herdeira. E nesse caso, pode não ter interesse nem mesmo de João. Pode ser que João não tenha a intenção de que a Maria herde os seus bens. Então, aqui nesse caso, é muito importante que ele pense na elaboração de um testamento. Muito embora ele não vá conseguir excluir totalmente a Maria da herança, ele vai poder, sim, dentro da parte disponível, que é 50% do que ele tem,
dar um destino diferente a esta divisão. Tá bom, pessoal? Eu não sei se conseguir ser clara e não tive esse feedback nesse momento, mas eu passo agora, me coloco à disposição para dúvidas, agradeço, deixo aqui os meus contatos, porque eu sempre coloco lá no meu Instagram algumas dicas, alguns vídeos, então quem quiser me acompanhar por lá, será um grande prazer. Professora Cíntia, ótima a sua explanação aqui, no bate-papo agora o pessoal está comentando também que com os desenhos fica muito mais fácil a compreensão, né? E nós sempre falamos isso, né, que para lecionar direito das sucessões nós precisamos desenhar, né, efetivamente, né, a gente desenha no quadro os bonequinhos, faz a partilha, que é uma forma muito mais fácil, né, de se compreender. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, que eu vou tentar resgatar algumas aqui. Se alguém tiver alguma dúvida também, pessoal, quiser utilizar o microfone agora, a professora Cíntia já responde, então, fiquem à vontade. Pessoal, vocês podem perguntar, ligar o áudio, tá? Claro que quando a gente tem um quadro, né, uma caneta, a gente consegue, então, fazer flechinha, voltar, e aí consegue pontuar mais algum dado ali para destacar, para salientar, tá? Diga, Carol. Tem uma questão aqui da Emeline, que eu até respondi ali no chat para ela, que é a questão, por exemplo, de um segundo casamento, onde aquele primeiro não foi desfeito legalmente, ela quis dizer a questão que não foi feito o divórcio, né? Só que agora o falecido já estava morando com uma outra pessoa. É aquela questão que a gente trabalha lá no 1830, né? Que não estavam separados de fato há menos de 2 anos, mas ela quer verificar como ficaria nesse caso, né? Seguinte, nós não temos... há até algum reconhecimento aí, mas é excepcional, tá? Nós não temos a possibilidade de 2 relações paralelas. Então, se a pessoa está separada de fato do cônjuge, mas não fez o seu divórcio e vive em união estável com outra pessoa, ela já tem um outro relacionamento que configura a união estável, nós temos que a separação de fato pôs fim ao regime de bens, tá? E é essa nova união estável que vai valer para as regras sucessórias. Então, é o companheiro que vai passar a ser herdeiro, e não aquele cônjuge, só porque não fizeram o divórcio ainda, seja judicial ou extrajudicial, tá? Então, é a nova relação que vai valer, até para a próprio regime de bens que vai vigorar nessa relação, e é esse companheiro que vai passar a ser o herdeiro, dependendo, né, se tem filhos, se tem ascendentes, assim por diante. Ótimo, professora Cíntia, deixa eu ver, tem uma outra. Tem uma questão aqui que a Liciane fez ao final também, né, Liciane? Qual é o regime da tua pergunta ali, e se o filho for só de João, Maria, herdeira, em qual dos regimes? Como é que é a pergunta, Carol? Não, é que eu acho que foi na hora que tu estavas falando de um dos regimes. Foi no último regime, do último regime, prof. Sim, a separação total, tá? Quem é que fez a pergunta? A Liciane. Liciane, quando o falecido tem filhos, tá? E ele era casado no regime da separação total de bens, não importa se esses filhos do falecido são também filhos da viúva, tá? Esta viúva, que pode ser, inclusive, um relacionamento recente, tá? Alguém que está casado há 1 ano, mas tem filhos de 20, 30 anos, essa nova esposa ou nova companheira, ela vai dividir a herança igualmente com os filhos dele. E eu destaquei isso porque muitas vezes as pessoas não sabem. Quando a gente constitui uma nova relação, um segundo relacionamento, um segundo casamento, já opta normalmente, é muito comum um segundo relacionamento se eleger a separação total. Só que muitas vezes as pessoas não sabem que esse regime, ele não vai proteger após a morte. Então, na verdade, a viúva, sendo ou não mãe dos descendentes do falecido, ela vai herdar igualmente, tá? Então, não importa se os filhos são dela também. Certo, obrigada.
Tá bom? Não sei se me fiz clara, Aliciane. Sim, qualquer perfeito. coisa. Tá bom? Vamos ver, tem mais duas questões aqui, professora Cíntia, deixa eu só ver aqui, pessoal, só um momento. A questão do Matheus, que é algo bem novo, que ainda realmente é ainda passível de discussão, a questão da poligamia, né? Quanto a união estável em casos de poligamia, como se procede a herança. Na verdade, a gente vai identificar qual foi e qual é o relacionamento vigente, porque esse segundo relacionamento vai ser considerado um concubinato. E o concubinato, ele não gera nenhum direito sucessório, tá? Por hora, o poliamor também não, tá, pessoal? As relações, assim, o trisal, por exemplo, também ainda não é reconhecido. Então, nós vamos ter que identificar qual é o relacionamento principal, aquele sim vai ser, então, identificado como uma união estável, e esse segundo relacionamento, ou um caso que seja excepcional, até mesmo no casamento, vai ser considerado concubinato, tá? Passa, então, a não ter nenhum direito sucessório. Vamos ver, só um momentinho aqui. Tá, Matheus? Só um pouquinho, Cíntia, deixa eu ver outra aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode. E no caso aqui, nós não temos nenhuma parte da herança que pode ser de livre designação? Que não seja herdeiros obrigatórios? Assim, ó, sempre que nós tivermos qualquer pessoa que tenha descendentes e ascendentes, ou ainda cônjuge, essas pessoas são herdeiros necessários, tá? São herdeiras necessárias. Portanto, Sim. Nós podemos fazer um testamento? Podemos. Só que nós não podemos dispor de 100% dos nossos bens. Não, 100% eu sei que não, mas uma parte sim. A metade, até a metade, nós podemos. E aí nós podemos dispor para quem nós quisermos. Podemos... Sim. Podemos até mesmo deixar para um terceiro. Minha secretária. Uma irmã, um amigo. Me ajuda mais, tá? Eu não sei se esclarecer essa pergunta. Oi, deu uma interferência. Essa pergunta? Tá. Aham. Sim, não, é porque aí, como não comentaste nada sobre a parte que você pode ser de livre designação, né? E eu sei que tem, no caso, eu não sabia no direito brasileiro, eu sei que no direito espanhol tem, Sim. que no caso de casamento de união, comunhão de bens, né? Comunhão de bens universal. Aí há 50% do meio, outros, e esses outros 50% pode ser dividido entre os herdeiros, e se pode ter uma parte que se pode dar de herança a outra pessoa de livre designação, ou a mesma esposa, ou mesmo um sobrinho, ou alguém que esteja à proximidade e queira deixar alguma coisa, até uma empregada. Exatamente isso, tá? É o que nós chamamos de planejamento sucessório. Então, assim, podemos fugir dessa sucessão legítima através do testamento. E nesse testamento, o Brasil permite, a lei brasileira permite, tá? Dispormos de metade do nosso patrimônio. Então, metade do que nós temos é em disposição nossa. E nós podemos sim, tá? Podemos deixar para a zeladora do prédio, podemos deixar para um irmão, podemos beneficiar apenas um filho. Só que nós não podemos dispor de tudo. A parte que é permitida é até a metade dos nossos bens, em testamento. Sim, a separação total de bens é a mesma da lei espanhola, a mesma. Ah, certo. Ah, ótimo. Essa não tem diferença. O restante é a única que eu tinha dúvida, mas já foi. Muito obrigada, professora. Muito bom, bem exposto. Eu que agradeço a contribuição. Dá tempo ainda para uma pergunta? Professora, sim, pode fazer, Messias. Depois eu tenho outras aqui que tinham feito antes, mas pode perguntar, Messias. Tá, professora, eu vou rapidamente expor a situação e desmembrar em duas perguntas. Casado em comunhão de bens, faleceu,
tem 5... Comunhão universal ou comunhão parcial? Comunhão universal de bens. Deixou de herança 5 imóveis e 5 filhos. Desses 5 filhos, um é deficiente declarado incapaz plenamente. O último a falecer, o pai, queria ter feito um testamento deixando um dos imóveis para esse filho deficiente. Não chegou a fazer, mas a família reconhece, todos os herdeiros reconhecem a intenção e concordam que aquele imóvel seja separado para o deficiente. Primeira pergunta, é possível reconhecer isso sem ter um testamento? Segunda pergunta, sabendo-se que, tendo um deficiente envolvido, há necessidade que seja feito judicialmente. Existe a possibilidade de haver todo um acordo e ser apresentado para homologação em juízo? Messias, sim, a tua pergunta é muito importante, tá? Ela vai refletir em alguns aspectos que a gente não trabalhou aqui, é um pouquinho mais aprofundado, mas eu vou te dar, então, assim, um panorama sobre essa situação, tá? A intenção do pai era favorecer um dos 5 filhos que era deficiente, porém, ele não fez o testamento. Então, se ele não fez o testamento, é a sucessão legítima que vai incidir nesse momento, tá? Não tem como fugir disso. Mas se os irmãos estão de acordo que esse deficiente, né, esse irmão deficiente, seja favorecido, eles terão que fazer uma cessão de direitos hereditários, tá? Então, necessariamente, todos herdarão, cada um o seu quinhão, cada um dos 5 filhos, tá? Será herdeiro, e os 4 filhos que querem beneficiar esse irmão vai fazer uma cessão de direitos hereditários dentro do próprio inventário. Isto por quê? Porque nós não temos como simplesmente por vontade da parte fazer com que o desejo do pai prevaleça. Esse desejo do pai deveria estar no documento que a lei exige, tá? Que é o testamento. Eles também podem renunciar, mas eu sempre indico a cessão de direitos hereditários, porque a renúncia, às vezes, tem outros efeitos, tá? Tem algumas questões de representação, se tem pré-morto, então eu nunca indico, eu sempre indico a cessão de direitos hereditários. E aí nós vamos ter a incidência de imposto, tanto no recebimento dos filhos, quanto na transmissão da cessão, tá? Vai incidir 2 vezes. Então, o filho deficiente vai se beneficiar. Como ele é incapaz, a forma de inventariar é judicial, mas não necessariamente no litígio. Pode ser de forma amigável e deve ser de uma forma amigável para que o juiz homologue. Não vai ser possível em cartório, mas é possível de forma amigável em juízo, através desses termos todos propostos, tá? Para que, então, irmão, no final das contas, fique com todo o patrimônio. Certo? Ok, muito obrigado. Imagina. Professora Cíntia, eu acho que, em razão do horário, que o pessoal tem aula também, né, eu vou passar 2 questões que foram as primeiras aqui do chat no início da palestra, tá? Que é uma acerca da mudança do regime de bens, se há possibilidade de mudar o regime de bens visando não ser prejudicada com a penhora dos bens de dívida antes do casamento. Assim, ó, toda alteração de regime, ela é possível com alguns requisitos. Primeiro, consenso entre o casal. Segundo, através das vias judiciais, não tem outra forma. E terceiro, sem prejudicar terceiros, certo? Então, se esse patrimônio, porventura, passou a ser um patrimônio comum, esse patrimônio vai responder pela dívida, não é a alteração que vai liberar o débito. Por quê? Porque a alteração não vai ser para validar uma fraude, tá? Então, tem que cuidar muito isso. Então, é possível alteração, é tranquila dentro desses requisitos, mas sempre resguardando o direito de terceiros. Se tiver ali credor,
esse credor não vai ter prejuízo com essa alteração, tá? E aí, se o patrimônio, porventura, comunicou por algum motivo, então ele vai permanecer sendo um bem passível, sim, de penhora e pagamento daquela dívida. Alteração não é solução nesse caso, tá? É que aí a gente teria que ver também A qual era o grosso modo regime, né? falando, tá? Sem nenhum detalhamento no panorama também, tá? Você teria que ver qual é o regime para qual quer mudar, né? Exatamente, exatamente. Outra questão... Para o mais gravoso, aí tudo é o caso concreto. Na comunhão parcial de bens, se um do cônjuge tiver um processo trabalhista, os bens do outro cônjuge pode entrar junto na dívida ou só o que foi adquirido juntos? Só o patrimônio comum do casal. Só o patrimônio. Na comunhão parcial de bens, isso é uma dívida. Patrimônio, no regime da comunhão parcial, o patrimônio comum vai responder por essas dívidas. O patrimônio particular não responde pela dívida gerada pela relação trabalhista do outro, tá? Então, tem mais uma questão aqui da Deise, vamos fazer a última, então, para não ultrapassar tanto o horário. Então, a Deise colocou aqui no bate-papo, João é falecido e tem direito à herança dos pais. A esposa Maria, casada na comunhão de bens, tem direito a essa herança? João tem 2 filhos com Maria. O João é pré-morto. Sim, na comunhão universal de bens, tá? Se ela é casada na comunhão universal de bens, os pais do marido falecem antes dele, esse patrimônio passa a ser dela também, porque tudo é dos dois. Então, se os pais dele faleceram, tá? Essa herança que ele recebeu passa a ser dela também. É que nesse caso o João, que é o casado com a Maria, que já faleceu. Ele faleceu antes dos pais? Ele é pré-morto, antes dos pais. Aí, pessoal, aí é simples, tá? Porque no momento em que João falece, uma das formas de dissolução do casamento é a morte, tá? A morte. O casamento ele pode dissolver com a nulidade, com a anulação, com a morte, com o divórcio, com a separação, certo? Então, se ele morreu antes dos seus pais, se ele morreu, esse casamento dissolveu. Então, ela não terá nada, nenhum direito sobre esses bens, porque ela já não tem mais o vínculo conjugal com ele. Então, na verdade, os pais dele morrendo depois dele, terão, então, direito à herança os seus filhos, que são os netos, né? Ou por direito próprio, se não deixou irmãos, ou por representação, representando esse pai pré-morto, tá? Então, na verdade, aqui não tem o que se falar em comunicabilidade de bens e nem de herança para viúva, tá? Certo? Acho que eu não sei se alguém tem mais alguma questão, mas eu acho que eu passei todas que tinham ali, Prof. Edir, acho que foram, né? Ok, eu também acho que, não sei se alguma, pelo que eu passei, todas foram brilhantemente respondidas, né, pela professora Cíntia. Eu fiz uma ali que eu não sei se eu posso fazer, é bem curtinha ali, eu tinha perguntado. Pode fazer, Ramon. Qual é que, nesse caso, como a separação total não resolve para a questão de herdeiros, né, na ocasião de um novo casamento, qual é que é o regime que protege mais, então, o patrimônio dos herdeiros na eventualidade de um novo casamento? Bom, né, independente Ramon, de for. Ramon, eu entendo a tua pergunta, tá? É uma inquietação muito comum das pessoas, só que assim, ó, é um cobertor curto, sabe? Porque se tu te protege, se a separação total não te protege porque ela comunica após a morte, o outro regime vai comunicar em vida. E também, às vezes, não é interessante. Então, assim, ó, é muito difícil nós falarmos qual que é o regime ideal se nós não temos um caso concreto para a gente poder fazer uma matemática mesmo, tá? Então, o que eu penso é que a gente precisa colocar sempre no papel tudo o que o casal nos apresenta e criar aqui algumas hipóteses para que esse casal consiga identificar, então. Porque não adianta eu te dizer assim, ó, de fato, ele vai ser herdeiro, tá? Então, não casa no regime da separação total, casa no regime da comunhão parcial. Só que na comunhão parcial, ele vai ser também proprietário ou dono dos bens
que ele irá conquistar e adquirir na constância da união a título oneroso. Então, eu não sei se essa pessoa, se esse casal vai conquistar muitos bens, né? Que fase da vida se encontra, se está adquirindo muito patrimônio ou não, tá? Então, tem que cuidar muito com isso. E até porque, no regime da comunhão parcial, por exemplo, também é herdeiro do patrimônio particular. Tá? Ó, na comunhão universal não é herdeiro, em compensação, já em vida é meeiro de tudo. Então, é bem difícil, tá? Tem um estudo muito importante de um autor que eu gosto, que é Rolf Madaleno, que ele fala sobre, e ele defende essa tese que ainda, tá? É só ainda um tema de muita reflexão, e estudo e pesquisa, que é a possibilidade da renúncia, tá? À herança de pessoa viva. Coisa que não é possível atualmente, porque a gente nem fala em herança de pessoa viva. Mas o Rolf Madaleno, por causa dessa inquietação da tua pergunta, ele defende muito essa teoria de que se o casal pode eleger o regime, ele pode igualmente dizer se quer ou não participar da herança, ou que o outro participe. E, portanto, antes mesmo já prevê essa renúncia antecipada de herança. Tá? Professora Cíntia, eu acho que foi até esses últimos dias agora ele postou, né, nas redes sociais um modelinho, né, que ele sugeriria, né, de como se faria essa renúncia, o cônjuge, então, renunciando à herança, né, que ele teria direito em razão desse regime. Perfeito, Carol, exatamente. Mas tudo isso, tá, é uma teoria criada por ele, doutrinária, então, quer dizer, não é legislação, ainda não é jurisprudência. Assim, é a minha compreensão, tá? O que eu entendo, que é muito possível que ela vá adiante e que acabe sendo aceita, mas a gente sabe que isso é uma coisa muito lenta, né? Muito demorada, e que, portanto, tem que se virar com o que a gente tem. Então, tem que ter bastante cuidado, realmente, tá? Eu sempre digo assim, ó, na dúvida, faça um testamento. Não é cultural, né? A gente não tem essa cultura, mas o que salva ainda é um planejamento sucessório, e o que é melhor ainda nesse momento é o testamento. Sim, aí seria renúncia somente daquela parte constituída antes do casamento, né? Exato, aí pode renunciar, né, até 50% dos bens. Ou ainda, tá, Ramon, tem outras possibilidades, mas aí tem que ver se há interesse, como, por exemplo, a doação em vida para os filhos, que é um adiantamento, né, legítima. Só que isso tudo tem que ver a composição, se são filhos crianças, né, se esse casal já é idoso, se é um casal jovem. Às vezes a gente também não quer fazer uma doação em usufruto, por exemplo, tá? Porque ainda quer dispor desse bem na troca por um outro bem. Então, precisa realmente saber qual é o casal, qual é a composição patrimonial, qual é a intenção, né, nesse relacionamento. Enfim, realmente precisa fazer um estudo que às vezes não é nem só na primeira consulta, a gente precisa analisar com mais tempo, né? Porque cada caso, e tem nuances também, tá? Importantes, assim, da gente depois falar para o cliente, tudo, para que ele defina, então, e trace aí um planejamento bem adequado. Sim, obrigado. Eu entendi que é uma celeuma mesmo. Obrigado. Ramon, sim. Infelizmente, não é um tema pacífico, nem está construído pronto ainda, né? Mas vamos estudar e contribuir para que a gente chegue, né, numa melhor... Ô, professora, uma das coisas, vou fazer uma colocação, uma das coisas que na Espanha tem o costume é de a gente fazer, realmente, quando casa, faz já um testamento, né? Então, o testamento lá se faz desde jovem, por se acaso passa qualquer coisa, é uma coisa preventiva, não tem, né? Então, eu tenho, desde que nasceu minha segunda filha, eu tenho 2 filhas, e optamos, eu e meu marido, por fazer um documento onde já a gente deixava as 2, né? E lá na Espanha tem esse costume, que aqui no Brasil não se tem, né? Não, olha, tu vê, a Espanha está adiantada, porque o Brasil tem muito preconceito. A gente fala em testamento, dá a impressão que chama a morte, né? As pessoas já ficam logo com medo. Mas eu sou tão jovem. Mas é justamente por ser jovem, né? E querer organizar e planejar o futuro patrimonial é que se deve fazer um testamento. Uma das coisas que nós somos, por exemplo, os 2 somos empresários, né? Os 2 tínhamos empresas com trabalhadores, com muitas responsabilidades. Optamos por a separação total de bens. Né? Uhum. E fazer já deixar o testamento feito
por se acaso, né, e graças a Deus, até hoje, né, já faz mais de 20 anos que eu fiz, e tá tudo ok. Mas é uma tranquilidade, eu considero isso uma questão de tranquilidade. Tens toda a razão, e sempre lembrando que testamento é algo que a gente pode revogar e modificar a qualquer hora, né? Então não precisa ter tanto medo assim, porque se as coisas mudarem no meio do caminho, basta fazer outro testamento ou simplesmente revogar aquele testamento que nós fizemos, tá? Excelente a tua participação, gostei muito de saber. Não, eu tenho muita experiência, não é por la idade, hein? Deus o livre. Mas é que eu já trabalhei muito com muitas coisas, então tenho muita experiência. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço por permitir a participação. Então tá, né, pessoal? Acho que em razão do horário, nós temos aula hoje ainda, muitos têm aula, acho que a Prof. Dani, né? Tem aula ainda, o Prof. Odir, não sei, mas gostaria de agradecer mais uma vez pela ótima explanação da professora Cíntia. É um assunto que realmente surgem muitas dúvidas, né, porque está conectado com muitas questões do direito de família, do próprio direito das sucessões, então são muitas nuances, né, às vezes é difícil fazer todas essas conexões em apenas uma aula, né, mas a gente vai ver tudo isso nos próximos nas disciplinas, né, que vem aí pela frente, mas, professora Cíntia, em nome da FTEC, do curso de Direito, agradeço novamente pela sua presença, por essa ótima palestra, muito obrigada. Eu que agradeço, professora Caroline, foi um prazer imenso falar com a tua turma, adoro quando tem a participação. Ramon, tu falou ali que é um assunto para tese, né, de doutorado, é verdade, vai fundo que esse assunto é muito legal, e para TCC também, tá, pessoal? Esses são assuntos muito bons, né, para tratar em TCC. Professor Odir, foi um prazer participar da turma, então, da FTEC, gostei muito, estou à disposição, e se tiver alguma dúvida, pessoal, e eu sei que, né, depois da nossa explanação pode surgir aí nos comentários de vocês, podem entrar nos meus contatos, me encaminhar, que eu tenho prazer em debater sobre esse tema, tá? Nem sempre a gente tem a resposta pronta, é muito complexo, o caso concreto é que define muitas vezes, mas o bate-papo e a reflexão sempre é muito válida. Muito obrigada, doutora Caroline, fiquei muito feliz com o convite e adorei participar com a turma de vocês. Muito obrigado, professora Cíntia. Nós é que agradecemos aí pela sua brilhante participação e agradecendo o nosso evento, né, de Direito na Prática. E eu quero dizer que o tema ele não se esgota, porque ele tem tanto assunto, foi apenas uma parte, né, do direito sucessório abordado, né, talvez não chegou um terço, assim, dos aspectos gerais mais importantes, né, da temática, né, tem toda uma sequência, né, no processo de inventário, as escrituras públicas, né, de partilha que a gente precisa continuar nos próximos eventos, terão outros eventos aí para que a gente possa continuar a debater esse tema, tá, gente? Certamente. Pessoal, muito obrigada pela companhia, uma boa noite a todos e até a próxima, então. Professora Caroline, mais alguma palavra? Não, pessoal, acho que finalizamos por aqui. Conseguimos fazer um registro, prof, de todas? Sim, todos. Foi todo ele gravado e eu fiz fotos aí durante a aula, tá? Depois eu envio para vocês, tá bem? Minha fotinha, eu não consegui tirar nenhuma fotinha, vou publicar lá depois. Obrigada. Depois eu te passo, Cíntia. Então tá, gente, boa aula a todos, bom restinho de semana, até a próxima. Tchau, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Professor Odir? Oi.